Olá, alunos! Professora Paula aparecendo aqui para mais uma aula de ciências. Fiquem comigo nessa. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os estados físicos da matéria. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse assunto. A matéria, ela pode se apresentar na natureza em 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Vejam só. Primeiramente, temos aqui 3 exemplos. Nós temos o cobre no estado sólido, nós temos a água no estado líquido e nós temos o ar no estado gasoso. Sabem o que vai permitir que, digamos assim, essas 3 substâncias se apresentem em 3 estados físicos diferentes na natureza? Vai ser o grau de agregação das partículas que formam essas substâncias. Bem, vejam só, as substâncias, elas são formadas por pequenas partículas conhecidas por átomos. Então, se essas partículas estiverem mais ou menos afastadas, isso que vai definir estado sólido, líquido ou gasoso. Antes da gente entrar nessa questão microscópica da matéria, para entender os 3 estados físicos, vamos falar primeiro da questão macroscópica. Quais são as diferenças dos 3? Vejam só, no estado sólido, a matéria ela vai ter forma definida e volume definido. É só vocês lembrarem da água no estado sólido, do gelo, tá certo? E devemos lembrar que isso é a uma temperatura constante. Se a temperatura mudar, variar, vai variar também, né, no caso, essas 2 características. No estado líquido, nós vamos ter uma forma variável e vamos ter um volume constante. Isso a uma temperatura também constante, certo? Por exemplo, se você pegar a água, colocar ela em um recipiente redondo, ela vai adquirir a forma do recipiente. Se você colocar em um recipiente quadrado, a forma do recipiente. E o estado gasoso, macroscopicamente, como que a gente vai definir? Não tem forma definida e não tem volume definido. É que os gases, eles são facilmente comprimidos. Então, você pode alterar, por exemplo, a forma, tá certo? E também você pode alterar o volume. Agora, vejam só, nós vamos começar a entender a nível microscópico, né? No estado sólido, como as partículas que formam a matéria estão organizadas. Vejam só, coloquei uma setinha aqui para vocês entenderem. As partículas, elas estão bastante próximas, bastante agregadas e bem organizadas. Mas tem um detalhe. Nem toda matéria que está no estado sólido vai apresentar o mesmo grau de organização, não. O fato é que elas vão estar mais agregadas, mais próximas e mais organizadas que a matéria quando está no estado líquido e quando está no estado gasoso. Deu para entender? Agora, vejam só. A matéria no estado sólido, ela possui algumas características específicas próprias dela. Uma delas, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Uma delas é a dureza. O que é a dureza apresentada pela matéria no estado sólido? Dureza é a capacidade de riscar e ser riscado. Então, a matéria vai apresentar um maior grau de dureza, que é essa capacidade de riscar, como eu estou mostrando aqui, e ser riscado, quanto maior for o grau de organização das partículas que a formam, certo? Ductibilidade e maleabilidade. Que nome é esse, professora? Gente, ductibilidade e maleabilidade é outra característica da matéria no estado sólido. E ela se refere à capacidade que a matéria tem, digamos assim, de se dobrar, né, e de não retornar ao seu estado original. Então, se você pegar, por exemplo, fios de cobre e dobrar,
eles não vão voltar ao estado original. Isso que é ductibilidade e maleabilidade. E aí, raciocinem comigo. Se essa matéria ela é capaz de se dobrar, se você consegue dobrar, é porque as partículas que a formam têm um pouquinho de desorganização, digamos assim. Certo? Estão um pouco menos desorganizadas do que as que apresentam um maior grau de dureza. Vamos continuar. Elasticidade. Elasticidade é outra propriedade dos sólidos, né? E a elasticidade é muito fácil. É essa capacidade elástica que a matéria vai possuir. Tá certo? Resistência ou tenacidade. Capacidade de resistir a forças, né? Por exemplo, se você pegar um ferro, ele tem muito maior resistência e tenacidade do que um material de argila. Agora vamos passar para a análise microscópica da matéria no estado líquido. Olha para vocês verem, vamos comparar o sólido com o líquido? No líquido, as partículas que formam esse líquido, sejam átomos ou sejam moléculas, tá? Porque nós vimos e sabemos e já vimos em outra videoaula que os átomos, eles podem se organizar para formar moléculas, vão estar com maior grau de desorganização, né? E uma maior liberdade de movimentação. Essa é a característica das substâncias no estado líquido. Essa matéria no estado líquido, ela vai ter também características específicas. Uma das características é a volatilidade, né? Que é a capacidade aí de evaporação, tá certo? De passagem, digamos assim, do estado líquido para o estado de vapor. E aí, por exemplo, se a gente comparar a água e o álcool, por exemplo, o álcool ele tem maior volatilidade do que a água, ele tem maior capacidade de evaporação. A água e a acetona ela vai ter maior volatilidade, então é outra característica dos líquidos. E viscosidade. O que é viscosidade? É como se fosse a capacidade que a matéria tem de escorrer, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, o mel e a água. Então, analisando o mel e a água, o mel ele tem uma maior viscosidade. Isso significa, consequentemente, que suas partículas estão um pouco mais agregadas do que na água, tá certo? Estado gasoso, para nós finalizarmos, né? No estado gasoso, as partículas ou moléculas têm um maior grau de desorganização e uma maior liberdade de movimentação. Bem, pessoal, vamos fazer um resumão dessa nossa aula de hoje? Bem, eu falei para vocês sobre os estados físicos da matéria. Apresentei os estados sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, falei sobre propriedades. Falei um pouquinho sobre dureza, ductibilidade, maleabilidade. Falei também sobre elasticidade e resistência. No estado líquido, falamos sobre volatilidade e sobre viscosidade. E também comentamos sobre as propriedades microscópicas de uma matéria no estado gasoso. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês para a próxima. Olá, alunos! Aparecendo aqui mais uma vez, lembrando, professora Paula, para mais uma aula de ciências. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre mudanças de estado físico da matéria, tá certo? Fiquem ligados. Bem, antes de falar das mudanças de estados físicos da matéria, que significa o quê? Paula resume para a gente poder entender melhor. Seria a passagem de um estado físico para outro. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o vapor. Aí também pode fazer o caminho de volta, do vapor para o líquido e do líquido para o sólido. Resumindo, isso que significa mudança de estado físico da matéria. E essa mudança de estado físico, né, ela vai envolver dois fatores.
ela vai envolver calor e temperatura. Vocês sabiam que calor é diferente de temperatura? Que esses dois conceitos são diferentes? Vocês vão aprender hoje comigo. Olha, temperatura significa o grau de agitação das partículas. Então, é o seguinte, quanto maior for o grau de agitação das partículas que formam aquela substância, maior será a temperatura. Né? Então, o que você vê lá no termômetro, por exemplo, né, que é a temperatura, está medindo o grau de agitação daquelas partículas. Então, se você coloca um termômetro em uma água quente e um termômetro em uma água fria, aquela marcação de temperatura está indicando o grau de agitação das partículas que formam a água. E o que significa calor? Calor, pessoal, tem a ver com energia. Então, calor significa a transferência de energia de um corpo para outro. E essa transferência ocorre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, quando nós falamos, por exemplo, nossa, estou sentindo muito calor hoje, não está certo, digamos, cientificamente. Porque o que nós estamos querendo dizer não é que nós estamos sentindo calor, nós estamos querendo falar sobre a sensação térmica que estamos tendo com a temperatura. Porque calor é a transferência de energia de um corpo para outro, tá certo? E aí, nós vamos ver que o aumento ou a diminuição da temperatura estão envolvidos na passagem de um estado físico para outro. E aí, eu queria que vocês focassem nesse desenho para vocês entenderem. Vejam só, quando eu tenho um aumento de temperatura, nós temos as seguintes mudanças, né? Nós temos a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e nós temos a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Acompanhem comigo também lá no nível microscópico. Olha para vocês verem como as partículas estão se afastando e como elas estão se organizando quando ocorre o aumento de temperatura, certo? E aí, vamos lá embaixo agora, diminuição da temperatura. Quando eu diminuo a temperatura, quais as mudanças que vão ocorrer? Bem, se estiver no estado de vapor, pode voltar para o estado líquido, que é o que nós chamamos de liquefação ou ainda condensação, certo? E pode também, com a diminuição da temperatura, passar do estado líquido para o estado sólido, que é o que nós chamamos de solidificação, certo? E aí, gente, eu coloquei aqui a condensação para a gente poder falar um pouquinho sobre ela, porque a condensação, quando o vapor, né, ele encontra uma região mais fria, ele vai voltar para o estado líquido. E nós podemos ver a condensação muito na prática. Quando você coloca um arroz para cozinhar, que você tampa ali, e quando você olha, a tampa está cheia de gotinhas, é porque o vapor, ele encostou na região fria da tampa e voltou para o estado líquido. O copo, né, às vezes eu já fiz essa pergunta para os meus alunos, né? E eles falam assim, eu falo, gente, aquela água que aparece na superfície externa do copo, aquelas gotinhas, quando a gente está tomando água, seria o quê? Né? O copo está suando? Eu ainda brinco com eles. Não, né? O vapor presente na umidade do ar, ele encontra aquela região mais fria ali da superfície do copo e condensa, volta para o estado líquido. Agora, vocês sabem explicar esse fenômeno. E aqui a condensação, ela está muito presente na chuva, né? A condensação, isso aqui, gente, é o ciclo da água, que eu tenho certeza que vocês já viram esse desenho, né? E já ouviram falar sobre isso. A condensação, ela faz parte quando o vapor, ele sobe, ele encontra regiões mais frias nas alturas e desce sobre a forma de chuva, né? Água líquida. E aí, eu trouxe para vocês também a questão da vaporização, que a gente tem que ficar atento com relação a isso, né? Nós temos 3 subdivisões, nós temos evaporação, ebulição e calefação, e é importante vocês saberem a diferença.
Vejam só, quando eu falo em evaporação, eu estou falando de um processo natural de passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. E isso acontece na superfície do líquido. Acontece muito quando a gente coloca a roupa para secar no varal. Ali nós temos a evaporação. Professora, e a ebulição? Não é a passagem do vapor para o líquido? Sim, só que aqui você está fornecendo uma fonte de calor, né? Ocorre a produção de borbulhamento, né? Então é diferente. E aqui na calefação também é diferente. Por quê? É instantânea. A passagem do estado líquido para o estado de vapor ocorre rapidamente, ocorre instantaneamente. Fiquem ligados nessas três diferenças aí. E aqui, pessoal, este gráfico. Quando eu coloco o gráfico, vocês já assustam, né? Mas aqui é muito simples. Esse gráfico, ele vem nos mostrar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Paula, o que é temperatura de fusão e o que é temperatura de ebulição? Gente, fusão não é a passagem do sólido para o líquido? Temperatura de fusão é a temperatura que vai estar acontecendo esse processo. Ebulição não é a passagem do líquido para o vapor? Temperatura de ebulição é a temperatura que vai estar acontecendo esse processo. Então, a gente tem um gráfico aqui mostrando temperatura de fusão e de ebulição da água. Como vocês estão percebendo, fusão a 0 graus e ebulição a 100 graus. Isso a uma pressão atmosférica de 1 atm. Influência da pressão. A pressão, ela influencia nessas mudanças de estado físico? Lógico que influencia. Olha para vocês terem uma ideia. Gente, o que acontece? A pressão, quando a gente fala de pressão, nós também vamos ter que falar um pouquinho sobre altitude. Por quê? Quanto mais alto for a região, quanto mais alta for a região, mais rarefeitos são os gases presentes lá na atmosfera. E menor, no caso, vai ser a pressão atmosférica, tá certo? Quanto menor for essa pressão atmosférica, mais rápido, digamos assim, a uma temperatura menor, a água entrará em ebulição. Vocês vão entender perfeitamente o que eu estou explicando quando vocês olharem aqui. Olhem para vocês verem. Ali naquele primeiro desenho, nós temos que há uma altitude de 0 metros, digamos assim, a nível do mar, a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Lá em São Paulo, onde eu tenho 750 metros de altitude, né, a pressão ela é menor, porque é mais alto. O ar é mais rarefeito, menor concentração de gases. Então, a água ela vai entrar em ebulição em quantos graus? 98 graus. Deu para entender o raciocínio? E a tabela ela vai mostrar justamente isso. Olha para vocês verem. A altitude, né, no caso, ela vai aumentando, né? A pressão atmosférica vai diminuindo aqui na segunda coluna e a temperatura de ebulição, né, à medida que a altitude vai aumentando, que a pressão vai diminuindo, a temperatura, o ponto de ebulição vai diminuindo. Tá certo? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a panela de pressão. Olha para vocês verem que interessante. No caso da panela de pressão, por que o alimento ele cozinha mais rápido na panela de pressão? Justamente por isso, gente. Olha, o vapor, no caso da panela de pressão, vai ficar mais retido. O único lugar que vai ter para o vapor sair é a válvula da panela. Com essa maior quantidade de vapor retido na panela, eu aumento a pressão. Se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Então, neste caso, o alimento ele pode atingir mais de 100 graus. Então, ele vai cozinhar mais rápido do que se for em uma panela normal. Interessante, não é? Bem, vamos fazer um resumão dessa nossa aula. Vejam só, nós falamos sobre as mudanças de estado físico da água. Também falei sobre a diferença entre calor e temperatura e que eles vão interferir nessas mudanças de estado físico. Falei sobre evaporação, ebulição e calefação.
Sobre temperatura, difusão e ebulição, mostrei para vocês o gráfico. E, por último, sobre a influência da pressão nessas mudanças de estado físico. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a próxima. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Íguida e a gente começou diferente hoje. Iremos falar de esportes de rede e parede. Então, pessoal, o que são esportes de rede e parede? São esportes que usam uma parede como rebote e que tem como objetivo arremessos, lançamentos ou batidas, rebatidas e contra a parede ou por cima de uma rede. Ficou um pouco complicado, né, pessoal? Mas, no decorrer da aula, vocês irão entender melhor. Em geral, tais modalidades usam equipamentos como bolas, que vocês viram aqui no início, essa manchete. Foi massa, não foi? Eu sei. Bolas, petecas, implementos para rebatida. O que são implementos? São tacos, raquetes, entre outros, para causar esse movimento de rebote, de lançamento. Professora, mas qual a diferença entre esporte de rede e esporte de parede? A diferença básica, pessoal, é a organização desses esportes. Ela é bem específica em cada um. Nos esportes com a rede divisória, imagina aí o tênis, o vôlei. Essa rede, ela divide a quadra em 2 campos. Tudo bem? Imaginaram aí? E qual o objetivo? Que essa bola, ela passe por cima da rede e caia lá na quadra do time adversário, para marcar o ponto. Já nos esportes de parede, usa uma parede como rebote. Ela que é a peça principal do esporte, além do jogador, além da bola, além da raquete. Mas, nesse esporte de parede, ele não pode ser praticado em outro lugar que não tenha uma parede. Ficou mais claro? Uma parede. Como está lá na sala de casa. Imagina aí, sala de casa. Não tem ninguém para rebater a bola com você. Imagina aí. E aí você vai jogar a bola, ela vai fazer o quê? Rebater de volta para você. Entenderam? Esse rebote que é o objetivo principal do esporte de parede. Ah, vai fazer isso em casa, assim, na sala não, né? Vai que derruba a televisão, quebra alguma coisa. Cuidado. Seguindo, os objetivos desses esportes de rede e parede é lançar, bater, arremessar a bola ou qualquer outro equipamento específico do esporte para a quadra adversária, sobre uma rede, rebatendo com um taco. E, pessoal, tem que prestar bastante atenção nesse arremesso, lançamento, para que o adversário tenha dificuldade. Não é chegar lá e, joguei de qualquer jeito. Não, tem que prestar atenção, tem que usar estratégias para que esse adversário tenha dificuldade de recuperar e que aí faz seu ponto. Dessa forma, faz seu ponto, com a dificuldade do adversário.
Os principais movimentos usados nesses esportes são a flexão, não aquela flexão, viu, gente? A flexão de braço, saltos, ataques, defesas e recuperação. Esses são os principais movimentos usados nestes esportes. Aqui a professora Igda traz para vocês algumas imagens de esportes de rede e parede. Vou citar alguns que vocês irão entender e visualizar melhor quais são esses esportes. Aqui na primeira imagem nós temos tênis, que a rede é um pouco mais baixa, a quadra é retangular e divide-se uma rede no meio. Pode ser jogado individual, uma pessoa de cada lado, ou em 4, duas duplas, 2 de cada lado. Entenderam? E tem um nome muito famoso no Brasil do esporte tênis, que é o Gustavo Kirten. Pesquisem. Agora tem o esporte do momento. Todo mundo quer praticar beach tênis, que é um esporte parecido com o tênis, porém, ele é jogado em quadras de areia e a rede fica um pouco mais acima do que a rede de tênis e as regras são um pouco diferentes e é o esporte mais jogado no momento no Brasil. E temos também, pessoal, o badminton. O badminton tem uma raquete mais alongada e uma petequinha muito frágil e pequena. E é um esporte de extrema velocidade, também um esporte de rede, que a rede é utilizada no meio para dividir 2 campos. Seguindo, o mais famoso deles, que é o vôlei de quadra, que é um esporte coletivo disputado em quadra fechada. Esse é o vôlei de quadra. E o vôlei de praia, que é disputado ao ar livre. E o vôlei de quadra são 6 pessoas em cada time. O vôlei de praia pode ser individual, um de cada lado, ou em dupla, 2 duplas, 2 de cada lado. E tem regras parecidas. Tudo bem até aí? Seguindo, vamos falar agora dos esportes com parede de rebote. Pessoal, existe de verdade esportes que usam a parede. A professora Igda não estava brincando. O squash, gente, quem já ouviu falar do squash? O squash é jogado individualmente ou em dupla. E é disputado em uma quadra totalmente fechada, porque precisa de uma parede de frente e paredes laterais, para que a bola rebata e volte para o jogador. O que acontece nesse jogo, gente? Cada rebatida que você dá na parede, você não pode recuperar a bola. Seu adversário que tem que fazer essa recuperação. Então, ao rebater, presta atenção, a mesma coisa do vôlei, você não vai rebater de qualquer jeito, você vai rebater a bola para que seu adversário tenha dificuldade. Olha aí a imagem de um lançamento do squash. Prestaram atenção? A raquete do squash é um pouco maior que a do badminton e um pouco menor que a do tênis. Seguindo nesta mesma temática do esporte de parede de rebote, nós temos o raquetebol, que é basicamente o squash, porém, ele só tem uma parede de frente, ele não tem as paredes laterais. E são saques alternados. Se você bateu, você sai da frente, que o seu adversário vai bater. E é sempre assim.
O ponto acontece quando você não consegue mais recuperar a bola. E pode ser jogado individualmente, em duplas, em trios. E sempre prestando atenção no impacto e na recuperação da bola, pessoal. Seguindo, pessoal, quando eu estava pesquisando para fazer essa aula para vocês, eu encontrei esse esporte muito, mas muito diferente, que eu achei muito legal. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar da pelota basca. É isso mesmo. Dentro desse esporte, são 4 modalidades. Você pode jogar com a mão normal, sem nenhum equipamento, que fala mão nude. Você pode jogar com taco. Você pode jogar com raquete. E você pode também jogar com cesta. Diferente, né? E em todas essas modalidades, em todas essas 4 modalidades dentro desse esporte, as regras são as mesmas. Os jogadores podem ser só um jogador, pode ser em dupla também. E ele usa tanto uma linha no chão quanto uma rede. É muito diferente, eu achei muito, muito, muito legal. Essa linha, ela tá lá no chão, de uma parede retangular, a parede está lá em frente, pois essa linha está lá no chão, pode ser uma linha ou uma rede baixa. Deve rebater essa bola contra a frente, a parede que está lá na frente, num ângulo de 90 graus. Vocês sabem o que é um ângulo de 90 graus, né? Vocês estão ótimos aí na matemática. Então, você pode usar esses quatro implementos para rebater a bola lá na parede. E todas as vezes que essa bola voltar, o seu adversário que deve pegar. Entenderam? Nunca é você. E quando ele não consegue recuperar essa bola, o ponto é de quem? O ponto é de quem? De vocês. Acharam interessante? Porque eu amei a pelota basca. Então, pessoal, pesquisem para compreender melhor os esportes abordados aqui na aula de hoje. Tem vários outros esportes que a professora Igda não citou aqui que vocês conhecem. Então, vamos ser curiosos. A educação física está cheia de novidades. Então, vamos pesquisar e até a próxima aula. Espero que tenham gostado muito, porque eu amei. Um beijo e tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Igda e vamos para mais uma aula de educação física? O que é isso? Um taco de madeira e uma bolinha. Isso lembra vocês alguma coisa? Sim? Ai, que ótimo! Porque hoje nós iremos falar de esportes de campo e de taco, que podemos usar um pedaço de madeira para fazer esses esportes. Quem aí já ouviu falar de cricket, softball, beisebol, que usam tacos de madeira como equipamentos para jogar? E uma bola? Vamos comigo? Então vamos lá, pessoal! O que são esportes de campo e de taco? São modalidades cujo objetivo é rebater a bola o mais longe possível. E uma das suas principais características é o ataque, que é o rebater a bola, e a defesa, que é o tentar pegar a bola o mais rápido possível. Como isso é possível, professora? É ficar esperto, ligado, onde essa bola vai ser rebatida
para que vocês não tenham que correr muito para pegar a bola e, pegando essa bola, jogar o mais rápido possível para a outra equipe. Entenderam? Ou ficou um pouco complicado? Não, mas no decorrer da aula vocês vão entender muito bem e saber qual é a brincadeira que vocês brincam e que é muito parecido com esses esportes que a professora Igda trouxe aqui hoje para vocês. Seguindo, outra característica muito importante desses esportes é que os defensores, pessoal, eles tentam levar a bola o mais longe possível. O mais longe possível, jogar o mais longe possível, para que a outra equipe tenha dificuldade de rebater essa bola. É isso mesmo. Quanto mais a dificuldade for maior, mais pontos vocês farão no jogo. Outra característica também é a alternância do ataque e da defesa. Se a minha equipe atacou agora, rebatendo a bola, da próxima vez a minha equipe vai defender, que é procurar a bola e ir atrás da bola. Entenderam? Uma vez uma equipe rebate e a outra defende. A outra vez a outra equipe rebate e a minha equipe defende. Beleza? Seguindo, esses jogos são pouco populares no Brasil. Aqui o pessoal gosta mais do futebol, do vôlei, que falaremos mais adiante. Mas a gente tem uma brincadeira muito bacana, que é exatamente a junção desses três esportes que a professora Igda vai falar aqui hoje, que é o Gaspará. Quem lembra aí? Pergunta aí um adulto próximo a você que é o Gaspará, se eles já brincaram. É uma brincadeira antiga muito bacana que usa um taco de madeira, uma lata e uma bola de meia, que muitas pessoas brincavam na rua. É isso mesmo. E essa brincadeira lembra o cricket, lembra o softball e lembra muito o beisebol. E era amplamente praticada na rua de todo o país. Toda criança um pouco mais antiga praticava esse esporte, que nem pensava que fazia parte de um esporte de campo e de taco. Seguindo, as capacidades físicas dos esportes de campo e de taco. Agilidade, porque você tem que ficar bastante ligado quando a bola vai ser rebatida ou quando ela vai ser defendida. Força, para rebater o mais longe possível ou agarrar o mais forte possível. Resistência, para correr o mais rápido, e velocidade, é claro, né, gente? E equilíbrio, para não deixar essa bola cair muito ou esse taco cair muito, e coordenação motora para rebater o mais rápido e mais veloz possível. Nossa, professora, quantas capacidades esse esporte requer? São capacidades que vocês usam no dia a dia de vocês. Nos esportes de campo e de taco, nós só utilizamos um pouco mais. Seguindo, pessoal, aqui a professora Igda trouxe alguns exemplos dos esportes que ela citou lá no início da aula. O beisebol. Olha aí as figuras do campo de beisebol. Observem na primeira figura que tem um taco, um rebatedor. Temos também o jogador que está abaixado, que é o jogador que pega a bola quando o adversário joga. Observe na outra figura o campo em forma de diamante. Observaram bem? Então, gente, é disputado entre duas equipes, com 9 jogadores em cada equipe. E tem 9 entradas. Observem
na imagem do campo. Entenderam? 9 entradas. Todos atacam e todos defendem. Vocês estão vendo onde tem o jogador com o capacete vermelho e o taco e o outro jogador abaixado. E também tem o juiz atrás. Caso o arremessador lá do fundo, observem bem na figura, o arremessador lá do fundo arremesse a bola e o rebatedor que está com o taco não consiga rebater, quem vai pegar é quem está de azul, ok? E aí, se esse que está de azul pegar, é ponto para o time de azul. Se o que está de vermelho rebater, é ponto para o que está de vermelho. Entenderam? Então, meus amores, iremos falar agora do softball, outro esporte de campo e de taco. O softball também é jogado por 2 equipes, de 9 ou 10 jogadores ou jogadoras, porque tradicionalmente ele era praticado por mulheres, mas hoje ele é praticado por todos. Não tem mais essa regra que é só mulheres que jogam. Tudo bem? Seu formato é bem parecido com o beisebol. E essa corrida terá que ser em volta deste campo. Só um pouco lá na imagem do campo de beisebol para vocês observarem essa corrida aí que lá no esporte softball terão que ser completadas, ok? Lá tem 7 entradas ao invés de 9. 7 rebatidas e 7 recuperações, ok? Lá no beisebol são 9, no softball são 7, ok? Vamos para uma imagem do softball para ficar um pouco mais claro? Aqui, pessoal, observaram o taco? Observaram a bola? Ah, outra curiosidade. Tanto no softball, quanto no cricket, que eu vou falar, quanto no beisebol, usa-se capacete, que é um equipamento de segurança, pois a bola utilizada para esse esporte, ela é muito dura, ela é feita de uma couraça. Caso bater na cabeça, já era, né? Todo mundo vai pro beleléu. Seguindo, vamos falar do cricket. Cricket é um esporte praticado entre 2 equipes de 11 jogadores cada. Ele é jogado num campo com um corredor oval. Pense aí, façam um exercício de imaginação. E possui 2 extremidades, 2 casinhas de madeira. Lembra quando eu falei do Gaspará? Que tem um taco, uma lata, você protegendo essa lata. Lá no cricket, essa lata é uma casinha de madeira e vocês têm que proteger essa casinha de madeira, impedindo que o arremessador arremesse a bola e que essa bola passe por essa casinha de madeira. Entenderam? No Gaspará, vamos impedir que essa bola derrube a lata que você está segurando, que você está protegendo. Entenderam? E o objetivo, novamente, rebater essa bola o mais longe possível para que a sua equipe não perca. Olha aí uma imagem do cricket, pessoal. Tá vendo de um lado, do outro a casinha de madeira. O pessoal do lado, porque quando essa bola é rebatida, ela tem que ser recuperada rapidamente. Observem também no capacete que está sendo utilizada pelos jogadores. Porque, como eu disse, a bola é muito pesada e se bater na cabeça, ó, já era. Vamos lá ver a diferença dos equipamentos dessas 3 modalidades super diferentes que eu trouxe aqui hoje. O primeiro,
Aqui é do softball. Tá vendo os dois tacos parecendo mais uma espada, mais comprido. E esses dois suportezinhos que são os suportes iniciais da bola. Ok? O do meio é o do cricket. Olha as casinhas de madeira. Uma para um lado e outra para o outro lado. Uma para cada time. O taco, ele é mais largo. Olha a bolinha também. Entenderam? A terceira, que é a mais famosa, é o taco de beisebol, o boné do beisebol, que é bem famoso, a bola e a luva. Todos os esportes usam taco, são jogadas em campo e tem uma bolinha muito dura. Foi bem divertido, foi muito bom e divertido saber um pouco mais sobre os esportes de campo e taco. Vocês não concordam comigo? Eu, quando estava pesquisando, fiquei apaixonada. Mas o legal mesmo é usar esses conhecimentos no seu dia a dia, pessoal. Vamos pegar um pedaço de madeira, uma bola de papel, uma bola de meia e praticar esse esporte no seu dia a dia. Não é porque não temos esse material sofisticado que não vamos praticar esse esporte diferente. E na aula de hoje aprendemos que com um pouco de criatividade podemos praticar todo e qualquer esporte. Um beijo e até a nossa próxima aula.